Sejam bem-vindos, senhores. Mais um vídeo num dia tão especial que é hoje, dia 25 de dezembro de 2023, Natal. Pessoal, eu queria deixar uma mensagem de Natal para vocês e relacionar com algumas reflexões que a gente fez ao longo do ano. E eu queria pedir um pouquinho de boa vontade de vocês de escutarem o vídeo até o final, porque quando eu toco em determinados assuntos aqui, a galera fica indignada. Mas não é para ficar. Vai ser uma mensagem bacana para vocês aqui, mas eu preciso dar atenção e vou ser o mais breve possível para não perder a atenção de vocês, tá? Então, olha só. Eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia e peço que vocês tentem imaginar o que está acontecendo aqui. Isso vai ser importante para relacionar com o que eu quero dizer. Não é uma questão de fé. Eu não quero que você acredite que o que eu vou ler aqui é real. Eu só quero que vocês se imaginem como se vocês estivessem num filme. Imagina assim, pô, eu tô vivenciando um filme. Quando você vê lá o 007, você acredita mesmo que aquilo ali é possível? Não, mas não é gostoso imaginar, pô, se eu tivesse ali uma arma daquela, se eu tivesse ali aquelas mulheres, se eu tivesse ali aquela tecnologia de carro, se eu fosse um agente. Você não gosta de imaginar isso? Então vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui e vamos tentar nos colocar no lugar dos personagens aqui. Então não estou pedindo para que você tenha fé, eu só quero que você imagine. Vou começar agora, tá? Uma passagem de Lucas, Lucas 1, versículo 26 ao 38. Eu não vou ler tudo, só um trechinho aqui. Então vamos lá, fica aí comigo, fica comigo. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Tá? Então você tem uma menina jovem, virgem, que está ali no sexto mês, prometida a casamento a um homem, a José, e ela recebe um anjo, a visita de um anjo. Imagina a cena. E o anjo fala: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação, né? Então, tipo assim, hoje isso é muito óbvio pra gente, o porquê que ela é cheia de graça. Mas naquela época não se sabia. Até hoje tem gente que não sabe, né? O que significa ser cheia de graça, né? E aí, continuando, ó. O anjo então disse-lhe, ou seja, disse a ela: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, né? Como é que ela vai dar à luz a uma criança se ela é virgem? Certo? Sem palhaçada, pessoal. Volta ao foco. Pensa como se fosse um filme. Aquela coisa do college que fala suspensão da descrença. Até pra gente ler literatura, a gente tem que ter essa suspensão da descrença. Pra gente ter aquela verdadeira experiência literária, tá? Por isso que eu tô falando, não é questão de fé. Até pra literatura tem isso. Então, ela era virgem e daria luz, né, a uma criança qualquer? Não. Né? A criança que teria um reino e esse reino não teria fim. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice.
Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Tá bom, Resiliente. O que você quer? Porra, beleza, já te dei essa minha atenção. Tá lendo aí passagem da Bíblia. O que tu quer? Onde é que você quer chegar? Eu sou ateu, acho isso uma palhaçada, não sei o quê. Tá, então o que eu falei? O que eu queria que vocês pensassem? Se colocasse no lugar dessa menina, uma jovem, que estava ali numa sociedade que certamente a julgaria da pior forma, que a desonra cairia sobre ela, numa época que nem se cogitava a possibilidade de um empoderamento feminino, o que era o normal lá era a visão do homem e era isso que determinava ali o comportamento das mulheres. De certa forma, né? Porque a gente tem algumas passagens na Bíblia aí que revelam também algum manginismo por parte dos homens. Aí. Então, o manginismo sempre existiu, tá, gente? Isso aí pode ser até um tema para outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês pensem assim, cara, olha só, imagina o desespero dessa menina. Olha que situação. Imaginando que isso seja possível. Talvez você não acredite, não tenha fé nisso. Mas imaginando que, tá, beleza, olha a responsabilidade. E quando o anjo fala para ela que ela vai dar à luz a um menino especial, saiba que durante a maior parte da vida desse menino foi uma vida cotidiana, rotineira, né? Não era tão empolgante, exceto alguns episódios. Era uma vida como a minha, como a tua, como da maioria das pessoas. A nossa vida não é um filme. A nossa vida é entediante. É um marasmo em que a gente vai tentar fazer o melhor possível todos os dias para alcançar algum determinado objetivo. Então, ela sabia que ela daria à luz a um rei, que o filho seria um rei. Mas a maior parte do tempo seria entediante e muito difícil a vida. Já desde o nascimento de Jesus, a vida, talvez nesse ponto não tenha sido tão entediante, mas foi uma vida difícil, né? De fuga, de se esconder, de ter o filho, de poupá-lo, de educá-lo, de cuidar dele da melhor forma possível. E de certa forma, todas as famílias que existem, não passam talvez por uma perseguição como foi a perseguição que Jesus sofreu, né? Em que Maria e José tiveram que ir para o Egito, enfim. Mas é uma vida difícil. A vida de todo mundo, ter família hoje é difícil. Conviver em família é difícil. Sempre terá um problema, sempre terá um problema. Viver em família não significa que você vai ter paz. A verdade é essa, que você vai ter que lidar com seu pai, com a sua mãe. Pode ser com uma mulher, se você decidir, né, se casar. E aí depois com os filhos, com sogra, com sogro. E o que eu vejo hoje no meio masculinista? Eu vejo que algumas pessoas têm uma postura, né, de tipo assim, família é cope, casar é cope, é furada, é escravidão, e é isso, é aquilo, não sei o quê. Mas na prática, você já viu muitos desses caras que traziam essa mensagem. Inclusive eram aqueles caras, por exemplo, uma vez eu vi o Trunks do Futuro falando que ele era aceleracionista, assim como o Epifania e como o Coruja, né? Que são aqueles caras que querem que tudo se foda mesmo, que quebre tudo, né? Para acelerar o processo, que eu não sei o que eles esperam, né? Porque uma vez que me parece, por exemplo, que o Trunks ele já teve no meio da religião, no meio religioso, católico, mas acho que ele depois abandonou isso. Mas para que ele quer que tudo
né? Porque para quem é cristão, né, no final dos tempos vai ser uma coisa boa, vai ter uma perseguição, vai ser difícil, mas no final vai ser uma coisa boa porque significa a volta do Messias. Mas para quem não tem crença nenhuma, para quem é ateu, por que querer que tudo se acabe logo? Por que quer que as coisas fiquem mais difíceis do que já são, né? Não sei. Mas é o fato que depois esses mesmos caras, né, inclusive o próprio Trunks tinha toda uma promessa, se vocês virem aí os vídeos dele, é, antes dele desistir e sumir, ele estava com grandes pretensões para 2023. E o cara pulou do barco. Não estou falando que ele deveria continuar, cada um sabe de si, cada um sabe o que pode fazer, mas eu temo por vocês, porque quem sabe o que aconteceu realmente. Será que ele, no final das contas, não arrumou a honradinha e agora está constituindo sua família? E aí? É um problema, porque ele orientou a vocês, seguidores deles, né? Inclusive o Nagato ali que ele elogia bastante lá o Trunks do futuro. Eu pelo menos já vi o Nagato ali, por exemplo, né? Os caras que Black Pill e acha que, porra, não tem mais jeito, tudo, tudo é copy para esses caras, né? Então os caras que acreditaram neles e falaram assim, pô, eu quero ser igual a esse cara, eu quero aderir agora. O cara deixou vocês na pista. Deixou vocês na mão, ele abandonou vocês. Ah, mas os vídeos dele, pô, beleza, os vídeos dele continuam sendo úteis, eu não tiro o valor. Mas se ele realmente abandonou o barco, tocou o barco por causa de uma honradinha, bem, o discurso dele não condiz com a prática, né, pessoal? É por isso que eu acho, e é o que eu prego aqui desde o início para vocês, é que cada um tem que traçar o seu caminho. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Eu posso apresentar causas e consequências. Eu posso, talvez assim, falar assim, ó, se você for por esse caminho, pode acontecer isso, isso e isso, mas eu não posso nem te dar a certeza de que isso vai acontecer. Então, cuidado, né? Cuidado com as decisões. Não baseie suas decisões, tipo, ah, o que o Trunks faria nessa situação? O que o Epifania faria nessa situação? O que o Coruja faria? Não, 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 não. Você pode utilizar dos conhecimentos que eles expuseram. E em cima desse, você vai pensar assim: o que eu quero para minha vida? Porque é aquilo que eu falo para vocês sempre. Cada um é cada um. Algumas pessoas vão se adaptar ao estilo Miguel, outras pessoas vão se adaptar ao Volcel, algumas pessoas vão se adaptar a Black Pill e outras pessoas precisam ter uma família. Precisam ter uma mulher para casar e ter filho, porque é o que o cara quer e ele não pode negar isso, ele não pode dizer não para isso se ele realmente quer isso. Ele só tem que tomar cuidado com o que ele vai escolher, com o tipo de mulher que ele vai escolher, para ver se o perfil dessa mulher vai se encaixar nos valores que ele tem. Ele não pode se negar a isso, porque eu já tenho visto aí uma galera que optou pelo caminho migtal meio arrependida, tá, gente? Tem uma galera meio arrependida aí. Porque estão sozinhos, alguns já não têm família e a coisa é difícil, tá, gente? É difícil. Então, volto a falar. Se você lida bem, assim como tem muita gente que não tá nem aí, que tá muito bem resolvido e tá muito feliz no fato de não ter família, de não ter parentes e tal, vive muito bem, tá? Mas eu só peço, assim, prudência. E aí, a mensagem que eu quero deixar para vocês
que está relacionada àquela passagem é: não tenhais medo. Não tenhais medo. Porque, às vezes, existe uma missão para você. Eu não estou falando de família. Porque, veja, quando um cara decide entrar no seminário para se tornar um padre, ele tem uma grande missão na vida. Eu sei que tem todo um preconceito em relação a padre aí, mas os padres são celibatários voluntários. E são pessoas que dedicam a sua vida a uma causa. São pessoas que passam a sua vida ajudando os outros, porque eles mesmos não têm nem família. Quer dizer, tem sua família, pai, mãe, irmãos, mas a maioria, né, entra ainda não era pai, né? Acontece de padres entrarem no seminário depois que tiveram filho, pode acontecer isso também, mas são poucos os casos. Mas são caras que têm uma missão de vida que é em função do outro, não é em função dele mesmo. Isso aí é grandioso demais, cara. Outras pessoas terão a missão de ter uma família. E isso também é grandioso quando você forma pessoas sãs, pessoas boas, que vão trazer e agregar valores à sociedade, vão beneficiar outras pessoas. Então, procure, né, nesse novo ano aí que está por vir, se esforce para encontrar sua vocação, se esforce para identificar aquilo que você realmente deseja e não tenhais medo. E quando eu falo para não ter medo, é porque o medo é mau conselheiro. O medo é mau conselheiro. E aí você diz não para uma missão que poderia ser uma grande missão. É igual um emprego. Pinta uma grande oportunidade de emprego e você acha que não está qualificado o suficiente para aquilo. E você foge, você diz não, você não se acha capaz. Por quê? Porque teve medo. E depois você descobre que nem era tudo aquilo que você imaginava. E aí você pensa, puxa, perdi uma oportunidade. Isso pode acontecer também. Talvez você seja um cara, né, pela tua experiência, pelo teu jeito de ser, assim como eu conheço, tem amigos meus que não têm filhos, eu penso assim, cara, esse cara seria um puta pai. Pô, esse cara aí seria um cara sensacional para criar as crianças, educá-las, mas optaram por não tê-las. Por quê? Medo. Ah, o dinheiro não vai dar. Ah, casar é difícil, ficar com mulher. Ah, eu gosto de ficar na piranhagem, então eu não vou conseguir ficar fiel a uma mulher e tal. E aí o cara nega a oportunidade de realizar a vocação dele, que seria, né? E existe isso, vocação para ser pai, por medo, cara. Medo do governo, medo das leis. Então a mensagem que eu deixo para vocês é: não tenhais medo. Não tome a decisão baseada no medo. Tome a decisão baseada na razão. O medo te impede de ser racional. Beleza, pessoal? Não tenhais medo. Não tenhais medo. Eu tô aqui e vou continuar aqui ano que vem para dar força a vocês, para conversar com vocês, e quem quiser aí precisar entrar em contato comigo, pode entrar aí que eu vou ajudar aí da forma que eu puder, né? Eu ouvi alguns rumores aí de enxurrascamento, principalmente do dia 24 para o 25, a galera começa com essas ideias aí meio loucas. Não faça isso, não faça isso. Tá? Ano novo tá vindo aí também, tem as festas, talvez você pense assim que você tá sozinho, que ninguém liga pra você, que ninguém gosta pra você, não gosta de você, a vida é uma merda, black pill e bababá, coisa e tal, tá tudo fodido, e não é bem assim não, tá? Existe uma pessoa que nasceu hoje que tá disposta a escutar seus problemas e, e te ajudar, mas aí você precisa de um pouco de fé, tá? E essa pessoa nasceu hoje. Mesmo que não seja na
Se a gente fosse ver historicamente, talvez a data de nascimento de Jesus não tenha sido hoje, exatamente, mas é o dia que o Ocidente escolheu para comemorar o nascimento do Messias aí, do nosso Salvador. E ele está aí à sua disposição, ele quer te ajudar, ele quer te dar o conforto aí que você precisa, mas você precisa aceitá-lo como Salvador. Talvez você não esteja preparado, mas não tem problema, ele é paciente, ele sabe esperar. Feliz Natal a todos.